Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje com mais um vídeo, Sermões em Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 desse livro maravilhoso que nós temos estudado, ok? Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever aqui, ó, né? Clica aqui em inscreva-se, ok? E marca lá onde está o sininho para que você possa receber notificações no seu celular, no seu computador, dos próximos vídeos que eu gravar e enviar para o meu canal do YouTube, ok? Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura do capítulo 4 de Provérbios. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquire o entendimento, valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos fazer uma oração juntos? Querido Deus, obrigado por sua palavra, porque ela é a verdade. Obrigado, Deus, porque ela é a verdade que nos alimenta, é a verdade que nos sustenta. É a verdade, Deus, que nos encoraja, Deus, que nos traz paz. É a verdade, Deus, que nos traz alívio, Deus, que nos traz consolo, que nos traz conforto, Deus. Obrigado pela sua palavra. Fala ao meu coração, Deus, ao coração de cada um que está ouvindo essa palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Então, pessoal, esse estudo de hoje, do capítulo 4, né, ele vai dos versículos 1 a 27, tá bom? Nós podemos dividi-lo em 3 blocos, tá bom? 3 blocos de pensamentos. O primeiro bloco vai do verso 1 a 9, o segundo bloco dos versos 10 a 19 e o terceiro bloco dos versos 20 a 27, tá? Então eu vou começar logo com o primeiro bloco, tá? De pensamento, que diz as advertências de um pai aos filhos, tá bom? Então, Salomão aqui, ele mais uma vez, ele usa a palavra filhos 3 vezes, tá? Nesse capítulo, tá? E
Versículo 1, versículo 10 e versículo 20. Então, esse primeiro bloco ele vai tratar das advertências de um pai a seu filho. É um chamado, conselhos, né, de um pai aos filhos. O pai aconselha seus filhos a aprender a sabedoria no contexto de casa, no contexto familiar. E Salomão ele vai usar aqui o exemplo de seu pai Davi, que o instruiu neste caminho, no caminho da sabedoria, não é? A cultura brasileira, ela não valoriza tanto, né, essa questão de a sabedoria familiar, né, de dar ouvidos aos pais, ao ensino dos pais, ao ensino das pessoas mais experientes, mais idosas. Mas o livro de Provérbios diz que há grandes benefícios, não é? Em ouvir e em reter o ensinamento dos pais, né? Das pessoas mais velhas, em especial dos pais, né? Provérbios frisa muito essa verdade, tá bom? Então, o que podemos adquirir através do ensino familiar, do ensino de nossos pais, né? Os versos 1 e 2 vão mostrar que é possível adquirir instrução. O verso 1 diz: filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Instrução, entendimento, ele vai repetir a palavra instrução no verso 2, ó, porque eu lhes dou boa instrução. Não é? Ainda no verso 2 ele diz: não abandone o meu ensino. Essa é outra verdade que podemos adquirir por meio daquilo que os nossos pais nos transmitem. Podemos adquirir instrução, podemos adquirir um bom ensino, uma boa doutrina, não é? O verso 2, segunda parte diz: não abandone o meu ensino. E aí, Salomão ele vai introduzir aqui aquilo que ele aprendeu do pai dele. Ele diz, verso 3, quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, e você viverá. Então podemos adquirir instrução, podemos adquirir bom ensino ou boa doutrina. E por último, os versos 5 a 9 vão nos mostrar que podemos adquirir a sabedoria e o entendimento. Preste atenção quantas vezes aparece a palavra sabedoria aqui, ó, verso 5. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, essas duas palavras, tá? Não se esqueça, nem se afaste das palavras, das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela, a sabedoria, guardará você. Ame-a, ame a sabedoria, e ela, a sabedoria, o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela, a sabedoria, o exaltará. Se você abraçar ou abraçará a sabedoria, ela, a sabedoria, o honrará. Ela, a sabedoria, porá um diadema de graça em sua cabeça. E ela, a sabedoria, lhe entregará uma coroa de glória. Então, podemos adquirir instrução, boa doutrina e sabedoria e entendimento através de ouvir, de dar ouvidos e dar atenção aos nossos pais. Ok? Às advertências, aos conselhos de nossos pais. Observe que nesse trecho, dos versos 1 a 9, nós temos 10 verbos no imperativo. São ordens de Salomão. Ok? No verso número 1 diz: escutem, filhos, escutem a instrução do pai. Depois ele ainda diz: estejam atentos ou atentai, atentem-se, não é? Para que obtenham o entendimento. No verso número 2 diz: não abandonem o meu ensino. Esse verbo aparece 2 vezes, né? Ele vai aparecer lá no verso 6, não abandone a sabedoria, ok? Ainda no verso de número 4, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha, é o 4º verbo no imperativo, retenha as minhas palavras, citando o seu pai Davi. Então Salomão diz que Davi ensinava isso para ele: olha, meu filho Salomão, que o seu coração retenha essas palavras. Então, retenha, guarde essas palavras, né? E aí ele usa essa outra palavra sinônima também no verso 4, guarde os meus mandamentos, né? Retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, é o verbo de número 5 que está no imperativo, o 5º verbo. Ainda no verso 5, aí nós temos um outro verbo, diz: adquira
Esse verbo aparece 4 vezes, 2 vezes no verso 5, não é? Mais 2 vezes no verso 7. Adquira a sabedoria, adquire o entendimento. No verso 7 ele diz, adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Esse é o imperativo de número 6. Ainda no verso 5 ele diz, não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Ok? Então nós temos o verbo esquecer, não se esqueça. E ainda o verbo não se afaste das minhas palavras. No verso número 6, no final diz, ame-a, ame-a, ame a sabedoria, né? E ela o protegerá. Aí nós temos, verso de número 8, valorize a sabedoria e ela exaltará. Se você a abraçar, ou seja, abrace a sabedoria e ela o honrará. Então nós temos aqui esses 10 imperativos, ok? Que demonstram, não é, a importância de obtermos a sabedoria, né? De nos apegarmos à sabedoria. Como precisamos, meus queridos, ouvir o ensino de nossos pais. Como precisamos estar atentos às verdades que eles nos ensinam. Como é maravilhoso ver que a palavra de Deus dá essa instrução a nós que somos filhos, não é? Nos versos de 4 a 9, o rei Salomão ele exalta os ensinos de seu pai Davi, porque são ensinos sábios, são ensinos de sabedoria, por esse motivo que ele exalta. Então, o rei Davi ele instruiu seu filho Salomão que aqueles que buscam sabedoria a encontrarão e serão por ela abençoados, né? Olha que interessante o verso de número 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela, a sabedoria, porá uma coroa, um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Então, aqueles que buscam a sabedoria, eles serão recompensados, eles serão honrados. Ok? Então, advertências de um pai aos filhos, tá? Quais são as bênçãos? Quais são as bênçãos de se buscar a sabedoria, descritas aqui nos versos 6 a 9? Veja comigo, tá? Não abandone a sabedoria e ela guardará você. A sabedoria o guardará, né? Ela dará proteção, dará abrigo, dará segurança, dará confiança, né? Ainda verso de número 6. Ame-a e ela o protegerá. A sabedoria dada por Deus, ela traz proteção, ela traz segurança, ela traz confiança. Verso de número 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Que maravilhoso, meus queridos, saber que a sabedoria, ela traz a nós, né, honra, ela traz a nós bênçãos. Ainda no verso número 8, se você a abraçar, ela o honrará. E o verso número 9, ela porá um diadema de graça e sua cabeça lhe entregará uma coroa de glória. Né? Então, seremos ricamente abençoados se buscarmos a sabedoria, se a procurarmos, se dermos ouvidos a essa sabedoria que vem no contexto familiar. Né? O Salomão ele chama os filhos aqui a darem ouvidos ao ensino dos pais. E ele se coloca como exemplo de que o seu pai Davi o instruiu, né? E que ele repassa esse exemplo adiante. Ele transmite esse modelo para nós, para darmos ouvidos aos nossos pais e seremos ricamente abençoados. Ok? Esse é o primeiro trecho, tá bom? O segundo trecho, o segundo bloco, vai dos versos 10 a 19. Nós vamos chamar esse bloco de o caminho dos justos em contraste com o caminho dos perversos. Ok? Qual é o caminho oferecido por Salomão? Qual é o caminho que Salomão oferece a seu filho? Dá uma olhada no verso 11, lá diz assim: eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Esse é o caminho da sabedoria, é o caminho dos justos, é o caminho daqueles que dão ouvidos ao Senhor, ok? Aqueles que seguem por este caminho colherão bênçãos, como nós já vimos aqui anteriormente, mas aqui ele vai falar de outras bênçãos.
Verso número 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. A sabedoria traz longevidade. O caminho da sabedoria, o caminho, as veredas da retidão trazem longevidade. À medida em que um homem sábio se afasta dos caminhos errados, se afasta dos perigos naturais desse mundo corrompido, pecador. Ok? Verso número 11 diz: Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão, e se você correr, não tropeçará. Olha que interessante. Se você andar pelo caminho da sabedoria, os seus pés não se embaraçarão, os seus passos não se embaraçarão. Você vai andar desimpedidamente. Você vai andar por um caminho tranquilo, por um caminho de sucesso, de prosperidade. Se você der ouvidos à sabedoria e se você andar por esse caminho, né, você vai sair dos atalhos perigosos que esse mundo nos impõe e que trazem embaraço à nossa vida e que trazem tropeço aos nossos passos. O caminho da sabedoria evita o caminho mau, o caminho perverso. Por isso, traz sucesso, por isso traz prosperidade. Portanto, você quer viver, mas você quer ter um caminho pacífico, um caminho de sucesso, de prosperidade, dê ouvidos à sabedoria de Deus. Não dê ouvidos ao caminho desse mundo perdido, corrompido, né? Perverso. Verso de número 13. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Guarde a instrução, guarde a sabedoria, porque ela é a sua vida. Dela depende a sua vida. Outras traduções diz, ela é a chave da vida, ou ela te dará vida. Né? Então, aqueles que seguem pelo caminho da sabedoria encontrarão o sentido, a razão de viver. Você sabe qual é a razão da sua vida? Aqueles que andam pelo caminho da sabedoria sabem a razão da vida, sabem o propósito da vida, o porquê estão vivos. Não quer dizer que não tenham dificuldades, que não se sintam às vezes confusos, mas sabem que no fundo Deus os colocou nesse mundo para buscá-lo, para servi-lo de todo o coração. Deus os colocou nesse mundo para buscarem um relacionamento de intimidade com Ele, por meio da sua palavra, que traz a sabedoria de Deus para nós, que traz o conhecimento de Deus para nós. Essa é a razão da nossa vida, conhecermos a Deus e levar esse conhecimento de Deus a outras pessoas, né? Então, os que buscam a sabedoria encontram sentido à vida, a razão de viver, ok? Nós temos nesse trecho 7 verbos que também estão no imperativos e que tratam a respeito do caminho dos justos. Olha comigo. No verso 10 diz, meu filho, escute e aceite as minhas palavras. 2 ordens, escute e aceite as minhas palavras. Verso de número 12, se você andar por elas, ou seja, ande por elas, e os seus passos não se embaraçarão, ande por elas. Se você correr, corra nestes caminhos, e você não tropeçará. Né? Verso de número 13, retenha a instrução. Ainda no mesmo verso, não a deixe, guarde-a, retenha, não a deixe, guarde-a. 7 verbos que mostram a vontade de Deus, que revelam o que devemos fazer a respeito do caminho dos justos. Devemos escutar, aceitar as palavras de sabedoria de Deus, que muitas vezes são transmitidas a nós por nossos pais e que efetivamente estão contidas na sua palavra sagrada. Ok? Depois ele diz, ande e corra por esse caminho, que você será abençoado. Né? Caminhe na trilha, na vereda dos justos.
não é? E por fim ele diz, retenha, não deixe e guarde a instrução, o conhecimento, a sabedoria. Também temos nesse trecho 7 verbos imperativos que dizem respeito ao caminho dos homens perversos, ok? Verso de número 14 diz, não entre na vereda dos ímpios, no caminho dos ímpios, dos homens perversos, nem siga pelo caminho dos maus, não entre e não siga. Verso de número 15, evite este caminho. Ainda 15, não passe por ele. 15 de novo, desvie-se dele. E 15, mais uma vez, passe longe deste caminho. Não entre, não siga. Evite, não passe, desvie-se e passe longe, distancie-se deste caminho. Por que devemos fugir desse caminho? Porque são caminhos de morte. São caminhos de dor, de tristeza, são caminhos de pecado, caminhos de ofensa a Deus. A palavra de Deus diz no verso 16 que essas pessoas más, essas pessoas perversas, ímpias, têm hábitos maldosos. O verso 16 diz, os maus não dormem se não fizeram mal. Está no sangue do homem, pecador. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Desvie-se desse caminho, fuja. Não se aproxime de pessoas perversas. Não ande com pessoas perversas. Pessoas que têm prazer na maldade. O verso 17 diz que esse tipo de pessoa tem uma dieta cruel, olha só. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Essa é a dieta dessas pessoas. A maldade e a violência. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Cuidado com as suas amizades, meu querido. Muitas vezes a gente usa a ideia de que nós vamos evangelizar, pregar o evangelho às pessoas, e nós vamos andar com pessoas maldosas e perversas, e vamos aprender suas práticas malignas. Ou não aprender apenas, mas nós vamos desenvolver, nós vamos colocar em prática nossas vidas. Porque a semente do pecado está em todos nós. Ninguém é melhor que ninguém, né? Mas aqueles que já foram lavados e perdoados pelo sangue de Cristo, precisam andar em outros caminhos. Precisam levar o amor do Senhor Jesus para as pessoas que ainda não conhecem esse caminho. Mas não podem andar com essas pessoas. Não podem viver da forma como essas pessoas vivem. Devem se aproximar delas, demonstrando o amor e levando o Evangelho. Não precisam viver como elas vivem, praticar as coisas que elas praticam. Então a palavra de Deus diz, não evite, não entre, não siga, não passe, desvie-se, distancie-se desse tipo de prática, desse caminho. Essa é a advertência de Deus, ok? Os caminhos são caminhos de morte, caminhos tenebrosos, diz o verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem que tropeçam. E o verso 18, ele traz um contraste com o caminho do justo. A vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que é cristão, que é convertido, que já se rendeu ao Senhor Jesus. Que a sua vida, a cada dia, ela seja mais e mais transformada, mais e mais santificada. Que a sua vida nas mãos do Senhor Jesus possa ser apurada pelo fogo e brilhar mais e mais até ser dia claro, até aquele dia que você há de encontrar com o Senhor Jesus em glória, né? E abandonar esse corpo de pecado e receber um novo corpo transformado, glorioso, onde o pecado não mais existirá, né? Esse é o caminho que você deve escolher. Esse é o caminho que eu devo escolher, ok? E o último trecho vai tratar nos versos 20 a 27, esse último trecho vai tratar dos frutos ou resultados evidentes de uma vida comprometida com a sabedoria. Primeiro Salomão, ele trata das advertências de um pai aos filhos, depois ele trata do caminho dos justos, em contraste com o caminho dos perversos,
E agora ele vai mostrar os frutos ou resultados evidentes de uma vida comprometida com a sabedoria. Ok? Verso 20 ele diz: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, presta atenção nisso, guarde no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Olha só, alguém que busca o caminho da sabedoria vai produzir frutos, vai produzir resultados evidentes. Diz aqui, as pessoas que escutam as palavras de sabedoria, que guardam os ensinamentos da sabedoria, recebem vida, né? Saúde para o seu corpo, a sabedoria faz bem para o corpo e a alma, né? Produzem frutos internos e externos. Versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com aquilo que você alimenta, né? Se você tem alimentado a sua alma, o seu coração, no sentido do seu interior, a sua alma, né? O mais íntimo do seu ser, alimente-o com a palavra de Deus. Alimente com as verdades da sabedoria, não com as coisas passageiras deste mundo. Verso 24, afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Salomão aqui ele trata da boca, ele diz que uma vida dedicada à sabedoria, ela vai produzir resultados também externos naquilo que falamos, não é? Então aquilo que falamos deve ser palavras verdadeiras, devemos afastar de nossa vida a falsidade da boca, a perversidade dos lábios. Olha, o crente não deve ter em seus lábios a mentira. O cristão, o filho de Deus, não deve viver a propalar, a dizer palavras tolas, palavrões, palavras grosseiras. Como é triste, como dói ouvir irmãos em Cristo xingando uns aos outros, às vezes xingando outras pessoas que não são crentes. Como é triste isso. Diz a palavra de Deus, afaste de você a falsidade da boca. Crente, não minta. Seja verdadeiro, zela pela verdade. Mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Não use palavras indignas de um servo de Deus. Mas ele não vai falar só da boca, né? O verso 25 diz que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Cuidado com aquilo que você olha, meu querido. Nessa época de isolamento social, nós temos ficado muito presos, na verdade, às telas do computador e do celular, né? E são atrativos para os olhos, atrativos pecaminosos. Cuidado com o que você vê. Afaste dos seus olhos, né? Aquilo que não agrada a Deus, que os seus olhos olhem direito. Olhe as coisas corretas, justas. Que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Não se distraia. Não se distraia com aquilo que quer chamar a sua atenção para o pecado, né? Desligue a TV, mude de canal se você está observando coisas que não agradam a Deus, que não fazem bem a sua alma, que vão te levar para o caminho dos perversos, né? Mas não fala só dos olhos. E ele continua dizendo, verso 26, faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste seus pés do mal. Nossos pés, os caminhos que tomamos para nós, não é? Precisam ser caminhos de luz, caminhos transformados, né? Caminhos retos, como diz o verso 26. Afaste seus pés do mal, né? Para onde você tem andado, né? Então, a sabedoria ela vai produzir frutos, resultados evidentes, internos e externos, no nosso coração, na nossa alma e nas nossas ações, nos nossos olhos, naquilo que falamos, por onde andamos, o que fazemos. A sabedoria, ela produz bênçãos. Então, meus queridos, já partindo para a conclusão, né? Hoje falamos no capítulo 4 sobre as advertências de um pai aos filhos, falamos do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos perversos, e falamos dos frutos ou resultados evidentes daqueles que se comprometem com a sabedoria, tá? Quais são as conclusões? Quais são os desafios, tá? Primeiro desafio,
Esse texto nos ensina a ouvir os nossos pais, ouvir os conselhos de sabedoria de nossos pais, né? O próprio Salomão, ele disse que ouviu, que foi instruído por seu pai Davi nos caminhos da sabedoria, né? Aí no verso 1, filhos, escutem a instrução do pai. Então, se você é jovem, adolescente, ou mesmo se é adulto, né, dê ouvidos aos conselhos sábios de seus pais. Considere-os ao tomar decisões importantes. É claro que a decisão final, se você é adulto, vai ser sua, né? Mas considere a opinião, o conselho deles em sua vida, né? Agora, se você é adolescente, jovem, criança, você mora com seus pais, você precisa ouvi-los e obedecê-los. Eles são aqueles que Deus colocou sobre sua vida. Você não tem nenhum motivo para desobedecê-los, a não ser que eles estejam forçando você a fazer aquilo que é claramente, abertamente contra a palavra de Deus. Não existe outro motivo para rejeitar, ouvir e obedecer à voz dos pais. Esse é a primeira aplicação. A segunda aplicação, mais importante, dê ouvidos à instrução da sabedoria. Olha que diz, cada bloco ele começa com uma frase. O bloco primeiro, no verso 1, diz: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos. O verso 10 diz: meu filho, escute e aceite as minhas palavras. O verso 20 diz: meu filho, escute as minhas palavras. Então, o desafio desse capítulo é: dê ouvidos às palavras de sabedoria. Ouça a palavra de Deus, né? Desafio você, dê ouvidos, leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, reflita sobre as verdades de Deus, sobre aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido de Deus, se você tem colocado em prática ou não. Se não tem, confesse seus pecados, peça que Deus o ajude. Isso é meditar. Memorize a palavra de Deus, cante a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Isso é dar ouvidos à palavra, à instrução da sabedoria. Salomão, ele representa, ele é uma figura de Cristo em alguns momentos aqui para nós, né? Como o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. Em Marcos 1:22, Jesus ele surpreende as multidões, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas, né, e fariseus, mas ele ensinava de uma forma diferente. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Então, meus queridos, dê ouvidos à voz do Senhor Jesus, que flui de sua palavra, né? Ouça o Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, entregue-se ao Senhor Jesus. Terceira e última aplicação: comprometa-se a andar no caminho dos justos e a fugir do caminho dos perversos. Identifique sua vida, práticas, escolhas que você tem feito, caminhos que você tem tomado que não tem agradado ao Senhor. Talvez você tenha andado no caminho da mentira. Talvez você tenha usado palavras tolas, palavrões na sua vida. Peça a Deus tirar isso da sua vida. Confesse esse pecado a Deus. Talvez seus olhos tenham corrido por revistas, por sites, né, por figuras ou mesmo pela imaginação de situações que não honram e não agradam a Deus. Peça perdão. Volte seus olhos para aquilo que é direito, né? Talvez os seus pés estão te levando a lugares onde você não deveria estar, na companhia de pessoas que você não deveria escolher, a não ser para desafiá-las a entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Então reflita sobre isso, comprometa-se a andar no caminho do justo, ok? Ouça seus pais, né? Dê ouvidos à instrução da palavra de Deus, comprometa-se a andar no caminho dos justos, tá? Olha, eu desejo uma ótima semana para você, que o Senhor Jesus te abençoe e ainda quero orar com você, tá? Querido Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra, porque ela é a verdade. Usa, Pai, essa meditação de hoje para abençoar, Pai, a vida daqueles que me ouvem, para abençoar as suas famílias, Deus, para abençoar a nossa igreja, abençoar a tua igreja, Pai de amor. Que possamos escolher para nossas vidas o caminho da sabedoria, não o caminho da perversidade. Possamos dar ouvido aos nossos pais, Deus. Possamos dar ouvido à sua palavra, fazer disso nossa prioridade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aqui, ó. Clique aqui, inscreva-se no meu canal, tá? Tenha uma semana abençoada.